Fala, investidores! Para receber conhecimento de educação financeira toda semana, clique no botão de se inscrever e venha crescer também. Olha, quem investe ou está pensando em começar a investir em renda fixa aqui no Brasil, cedo ou tarde se depara com uma grande dúvida. É melhor ir direto nos títulos do governo, pelo Tesouro Direto, ou colocar o dinheiro num fundo de investimento? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje, para ajudar a clarear qual o melhor caminho a seguir. Para a gente começar a entender isso, vamos pensar numa coisa bem simples. Imagina uma viagem de carro. A pergunta é, na hora de investir, qual é o papel? De motorista ou de passageiro? Tem gente que faz questão de estar no volante, sabe? Com o controle total do caminho, da velocidade, de onde parar. Já outras pessoas preferem o conforto de sentar no banco de trás e simplesmente confiar que um motorista profissional vai levar o destino. E no fundo, essa é a grande diferença entre aplicar no Tesouro Direto e escolher um fundo de investimento. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A decisão entre um e outro, basicamente, se apoia em 4 pontos principais, 4 pilares. Entender cada um deles é o que vai fazer toda a diferença na hora de escolher o caminho certo para os objetivos financeiros. A gente vai passar por controle, custos, segurança e, claro, a tributação. E o primeiro pilar, que talvez seja o mais fundamental de todos, é sobre quem está no comando. Quem toma as decisões? Bom, no Tesouro Direto não tem mistério. O investidor é o motorista. A responsabilidade de escolher o título, sabe, se vai ser um Tesouro Selic, um prefixado, um IPCA+, definir os prazos, cuidar da carteira, tudo isso fica na mão de quem investe. Já nos fundos a história é outra. Essa função é completamente delegada. Existe um gestor profissional, um especialista, que vai administrar o dinheiro de todo mundo que está no fundo, sempre buscando os melhores resultados. Agora, o segundo ponto é um que mexe diretamente no bolso, os custos, porque toda taxa impacta o retorno final do investimento. No Tesouro Direto, a conta é bem mais simples, bem direta. A principal taxa que existe é a de custódia, paga para B3. Já nos fundos, a estrutura de custos é um pouquinho mais complexa. Tem a taxa de administração, que é o pagamento pelo trabalho do gestor, e às vezes pode ter também uma taxa de performance, que é um bônus se o fundo for muito bem e superar uma meta de rentabilidade. Olha só essa tabela. O ponto que realmente chama a atenção aqui é a tributação. Imposto de renda tem nos dois, claro, mas a forma como ele é cobrado, isso muda tudo. No Tesouro Direto, o imposto só é pago uma vez, lá no final, quando o dinheiro é resgatado. Simples assim. Já nos fundos... Bom, nos fundos existe o famoso come-cotas. É basicamente uma antecipação do imposto que acontece a cada 6 meses. E como o nome diz, ele come um pedacinho das suas cotas. E no longo prazo, isso pode acabar atrapalhando um pouco a mágica dos juros compostos. Vamos para o nosso terceiro pilar, segurança. E aqui a diferença é bem grande. O Tesouro Direto é tido como o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Porque quem garante o pagamento é o próprio governo federal. Não tem garantia maior que essa no país. Já num fundo de investimento, a segurança vai depender do que tem dentro da carteira dele, dos ativos que o gestor escolheu. E um detalhe que é super importante, os fundos não têm aquela proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que a gente vê em outras aplicações como a poupança, por exemplo. Então, só para reforçar essa questão da tributação, porque ela é chave. Na prática, a diferença é essa. No Tesouro Direto, o imposto só aparece lá na frente, no vencimento, ou se houver um resgate antecipado. Ou seja, o dinheiro fica lá rendendo por inteiro, o tempo todo. Nos fundos, por causa do come-cotas, a cada 6 meses, o imposto dá uma mordida no investimento. Isso significa que, a cada semestre, o bolo sobre o qual os juros vão render fica um pouquinho menor. Ok, agora a gente vai entrar num assunto que para muita gente que investe em renda fixa é quase um segredo, mas que é super importante de entender. A tal da marcação a mercado. Isso aqui afeta principalmente os títulos do Tesouro que são pré-fixados ou atrelados à inflação, o IPCA+. O que é isso, então? De um jeito bem direto, marcação a mercado é simplesmente atualizar o preço de um título todo santo dia. É basicamente responder a pergunta, se eu quisesse vender esse meu título hoje, agora, quanto eu receberia por ele? Não é o valor que está garantido lá no vencimento, não. É o preço dele no mercado no dia de hoje. Para isso ficar bem claro, nada melhor que um exemplo, né? Então, imagina a seguinte situação. Alguém foi lá e comprou um título do Tesouro pré-fixado que promete pagar 10% ao ano. Beleza, essa taxa de 10% foi travada, está garantida no vencimento. Só que aí vem a grande questão, o mercado não para, né? A economia muda, as taxas de juros sobem e descem.
O que será que acontece com o preço daquele título antigo, que paga 10%, se o Tesouro começar a vender títulos novos pagando, sei lá, 15%, ou o contrário, pagando só 8%? E a lógica aqui é totalmente inversa. Olha que interessante. Se as novas taxas do mercado sobem para 15%, aquele nosso título que paga só 10% perde a graça, fica menos atraente. Para alguém se interessar em comprar ele antes do vencimento, o preço dele vai ter que cair para compensar. Agora, e se as taxas de mercado caírem para 8%? Aí, meu amigo, aquele título de 10% vira uma joia rara. Todo mundo vai querer. Então, o preço dele no mercado sobe. Mas, e aqui vem a regra de ouro, o ponto mais importante de todos. Essa montanha-russa de preços só afeta quem decide vender o título antes da data de vencimento. Se a pessoa levar o investimento até o fim, até a data final, ela vai receber exatamente os 10% que foram combinados lá no começo, sem tirar nem pôr. A marcação a mercado só vira um ganho ou uma perda de verdade se houver essa venda antecipada. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. Juntando tudo isso que a gente viu, dá para a gente desenhar 2 perfis principais de investidor. E o segredo para fazer a escolha certa é justamente se identificar com um deles. O primeiro perfil é aquele que a gente pode chamar de mão na massa ou faça você mesmo. É aquela pessoa que gosta de ter o controle total, que gosta de estudar, de escolher onde cada centavo vai ser alocado. É alguém que busca sempre pagar o mínimo de taxas possível para turbinar o retorno e que vê a segurança do governo como algo fundamental. E o foco quase sempre é no longo prazo, levando-o até o vencimento. Para esse perfil, não tem erro, o Tesouro Direto parece ser o caminho mais natural. Já o segundo perfil é o delegador. É a pessoa que ou não tem muito tempo, ou talvez não tenha tanto conhecimento ou até mesmo interesse em ficar gerenciando os investimentos de perto. O que essa pessoa valoriza? Praticidade. A conveniência de ter um profissional cuidando de tudo, ela quer diversificar o dinheiro com uma única aplicação e entende perfeitamente que esse serviço de um especialista tem um custo. Para esse perfil, os fundos de investimento caem como uma luva. Então, no final das contas, a gente chega a esta grande conclusão. Não existe uma resposta pronta, um certo ou errado aqui. Não tem uma opção que seja a melhor para todo mundo. De um lado, o Tesouro Direto oferece total controle e custos mais baixos. Do outro, os fundos entregam conveniência e diversificação na hora. A melhor escolha vai ser sempre aquela que se encaixa melhor com o perfil, com os objetivos e com a tolerância a risco de cada um. O mais importante de tudo, na verdade, é não deixar o dinheiro parado, porque é um investimento que transforma sonhos em realidade. Então, a pergunta final fica para reflexão. Depois de tudo isso, qual perfil faz mais sentido para cada um? O perfil do motorista, com as mãos no volante e total controle do caminho, ou do passageiro, que prefere confiar num especialista para chegar ao destino? É essa resposta que vai definir o próximo passo na jornada financeira de cada investidor.